Você já reparou que toda vez que você está prestes a relaxar, algo dentro de você cria um problema? Você está num momento bom, e de repente vem um pensamento. Mas será que isso vai durar? Você está em paz, e aparece uma preocupação. E se eu estiver esquecendo algo importante? Você está feliz, e surge uma voz. Mas você realmente merece isso? E então a paz se esvai. A felicidade vira ansiedade. O relaxamento vira tensão. E você acha que isso é a vida, que isso é normal, que isso é prudência. Mas não é. É o ego. O ego que não quer que você fique quieto. Que não quer que você relaxe. Que não quer que você seja feliz. Porque se você estiver relaxado, o ego perde função. Se você estiver em paz, o ego perde relevância. Se você estiver feliz sem precisar conquistar nada, o ego morre. E ele vai fazer de tudo para não morrer. Osho passava horas desmontando essa estrutura. Ele dizia que o ego é o maior parasita da consciência humana. Ele não é você. Ele é uma construção. Uma identidade falsa que você foi forçado a criar para sobreviver num mundo que valoriza comparação, competição e controle. E essa identidade se alimenta de problema. Se alimenta de insatisfação. Se alimenta de medo. Porque enquanto você está lutando, o ego tem propósito. Enquanto você está buscando, o ego tem direção. Enquanto você está sofrendo, o ego existe. E por isso, o ego sabota sua felicidade. Não porque ele é mau, mas porque felicidade real é a morte dele. Neste vídeo, eu vou te mostrar como o ego funciona. Como ele te engana. Como ele se disfarça de proteção, de ambição, de cuidado, e como reconhecê-lo é o primeiro passo para parar de viver refém de uma voz que nunca quis seu bem. Vamos começar de um jeito diferente. Eu quero que você observe algo. Agora. Enquanto está assistindo a este vídeo. Repara se há uma parte de você que está avaliando. Avaliando se esse vídeo é bom. Se vale a pena continuar. Se você concorda. Se você discorda. Se você já sabe disso. Se isso é útil. Essa voz que avalia, compara, julga e mede o tempo todo, essa é a voz do ego. Ela não descansa. Ela não confia. Ela não se entrega. Ela sempre mantém distância. Sempre mantém controle. Porque o ego não quer que você viva. Ele quer que você gerencie a vida. E gerenciar não é viver. Gerenciar é controlar. E controlar é sofrer. Osho dizia algo radical. O ego não é seu inimigo porque ele é forte. Ele é seu inimigo porque você acredita que ele é você. Você confundiu a voz do ego com a sua voz. Você confundiu os pensamentos do ego com seus pensamentos. Você confundiu as necessidades do ego com suas necessidades. E então você passa a vida inteira alimentando algo que não é você. Alimentando uma imagem, uma reputação, uma identidade. E a identidade precisa ser defendida, precisa ser validada, precisa ser superior, precisa estar certa, precisa ser reconhecida. E nisso se vai toda a sua energia, toda a sua paz, toda a sua vida. E aqui está o primeiro gancho que precisa ficar latejando em você. E se a voz que você ouve na sua cabeça o tempo todo não for você? E se for o ego falando? E se for uma programação, um condicionamento, um software instalado sem sua permissão? E se por baixo disso existir um silêncio, um espaço, uma consciência que não precisa provar nada, conquistar nada, defender nada? E se essa consciência for você de verdade? E se tudo que você chama de eu for apenas um personagem que você foi forçado a interpretar? Agora eu quero que você pense numa situação concreta. Você está numa conversa e alguém te critica. Não é uma crítica destrutiva, é uma observação, algo que pode até ser verdade. Mas o que acontece dentro de você? Você sente algo apertar. O corpo fica tenso. A mente dispara. Começa a montar defesa. Começa a contra-argumentar. Começa a procurar falhas na outra pessoa. Começa a planejar como se vingar, como se afastar, como se proteger. E tudo isso acontece em segundos. Você não escolhe. Você reage. E quem reage não é você. É o ego. Porque o ego não tolera crítica. Para ele, crítica é ameaça. Ameaça à imagem.
E a imagem precisa ser perfeita. Precisa ser intocável. Precisa ser superior. Porque se ela cai, o ego sente que morre. Mas aqui está a verdade que Osho martelava. Você não é a imagem. Você é quem observa a imagem. Você é a consciência que vê o ego reagir. E se você consegue ver o ego reagir, você não é o ego. Você é algo maior. Algo mais profundo. Algo que não se abala com crítica. Algo que não precisa defender nada, porque não tem nada a perder. Mas você esqueceu disso. Você passou tanto tempo identificado com o personagem que esqueceu que está interpretando. E agora vive como se o personagem fosse tudo. Como se perder a imagem fosse perder você. E por isso sofre. Porque imagem é frágil. Imagem depende de opinião alheia. Imagem precisa de manutenção constante. E manutenção de imagem é exaustão. Vou te contar algo que talvez você nunca tenha percebido. O ego não quer que você seja feliz. Ele quer que você seja melhor. Melhor que ontem. Melhor que os outros. Melhor que a expectativa. E melhor nunca chega. Porque melhor é movimento. É busca eterna. É insatisfação disfarçada de ambição. E o ego adora isso. Porque insatisfação mantém você em movimento. Mantém você comprando. Mantém você competindo. Mantém você comparando. Mantém você sofrendo. E enquanto você sofre buscando ser melhor, o ego se fortalece. Porque ele é quem define o que é melhor. Ele é quem move a régua. Ele é quem diz, ainda não. Você ainda não é suficiente. Ainda não chegou. Ainda não merece. E você obedece. E corre atrás. E nunca alcança. Porque não existe chegada. Existe só corrida. Osho olhava para as pessoas e via isso com nitidez assustadora. Ele via gente correndo atrás de sucesso sem saber por quê. Correndo atrás de reconhecimento sem perguntar de quem. Correndo atrás de mais sem saber para quê. E chamava isso de doença do ego. Porque o ego nunca está satisfeito. Nunca está em paz. Nunca relaxa. E então você também não relaxa. Você vive num estado crônico de quase. Quase chegou. Quase conquistou. Quase é suficiente. E quase vira a vida inteira. E no final você percebe. Você viveu correndo atrás de algo que o ego inventou. E quando você finalmente pega, o ego já inventou outra coisa. Outro objetivo. Outra falta. Outra insuficiência. E o ciclo recomeça. E agora eu quero que você sinta algo importante. Sinta a diferença entre alegria e felicidade de ego. Alegria é espontânea. Ela não tem motivo. Ela não precisa de conquista. Ela simplesmente brota quando você está presente. Quando você vê algo belo. Quando você respira fundo. Quando você se conecta. Alegria não compara. Não compete. Não mede. Ela apenas é. Mas felicidade de ego é condicional. Ela depende de você estar acima. De você ter mais. De você ser reconhecido. De você provar algo. E então você conquista. E sente aquela euforia. Aquela sensação de eu consegui. Eu sou alguém. Eu importo. E por algumas horas, talvez dias, você se sente bem. Mas logo o ego volta. E agora? O que mais? Quem mais precisa saber? Como manter isso? Como não perder? E a felicidade vira ansiedade de manutenção. Osho chamava isso de felicidade emprestada. Você empresta felicidade de conquistas externas. E o problema de empréstimo é que você precisa devolver. A conquista perde o brilho. O reconhecimento passa. A novidade envelhece. E você volta para o vazio. E então precisa de outra dose. Outra conquista. Outro like. Outro elogio. Outro objetivo alcançado. Você vira dependente. Dependente de validação externa. Dependente de conquista. Dependente do ego te dizendo que você tem valor. E dependência é escravidão. Mesmo que você chame de sucesso. Agora vamos falar de algo que quase ninguém conecta. O ego e o medo. O ego é feito de medo. Todo comportamento de ego nasce do medo. Medo de não ser suficiente. Medo de não ser visto. Medo de não ser amado. Medo de ser comum. Medo de ser esquecido.
medo de não importar. E para compensar o medo, o ego cria estratégias. Ele te faz competir, te faz acumular, te faz performar superioridade, te faz controlar, te faz julgar os outros para se sentir acima, te faz se comparar para medir valor. E tudo isso é medo disfarçado. Medo de que se você for apenas você, sem conquista, sem imagem, sem máscara, você não seja nada. E esse medo governa sua vida. Osho dizia que o ego é como um mendigo que finge ser rei. Ele vive pedindo validação, mas finge que não precisa de nada. Ele vive dependente de opinião, mas finge que é soberano. Ele vive com medo de ser exposto, mas finge que é forte. E você passa a vida inteira sustentando essa farsa. Sustentando a imagem de que você tem tudo sob controle, de que você é confiante, de que você é seguro. Mas por dentro você sabe, é tudo fachada. E a fachada é cansativa, porque fachada precisa de manutenção constante. Você não pode relaxar, não pode errar, não pode mostrar fraqueza. Porque se mostrar, o ego desmorona. E desmoronar, para o ego, é morte. Mas e se desmoronar for renascimento? E se a morte do ego for o início da vida real? E se tudo que você tem medo de perder for justamente o que está te impedindo de ser livre? Osho dizia que as pessoas têm medo de perder o ego como se fosse perder a vida. Mas perder o ego não é perder você. É encontrar você. Porque você não é o ego. Você é a consciência que existia antes do ego se formar. Você é o ser que estava aqui antes de alguém te dizer quem você deveria ser. Você é a vida que pulsa quando o controle para. E aqui vem o gancho que vira o jogo. O ego não quer sua felicidade porque felicidade real não precisa dele. Felicidade real é silenciosa. É interna. É sem motivo. E o ego não tem lugar nela. O ego só tem lugar no drama, na luta, na busca, na insatisfação. E por isso ele sabota. Sabota sua paz criando preocupação. Sabota sua alegria criando comparação. Sabota seu relaxamento criando urgência. Sabota seu amor criando ciúme. Sabota sua confiança criando dúvida. E você acha que tudo isso é você sendo cuidadoso. Mas não é cuidado, é sabotagem. Agora eu vou te mostrar como o ego opera no dia a dia. Como ele se disfarça. Como ele te convence de que está te protegendo quando na verdade está te aprisionando. Você acorda de manhã e a primeira coisa que o ego faz é criar lista. Lista de pendências. Lista de preocupações. Lista de coisas que podem dar errado. E você chama isso de planejamento. Mas não é planejamento. É ansiedade antecipada. É o ego criando problemas para ter função. Porque se não tiver problema, o ego não é necessário. E então ele inventa. Inventa urgência. Inventa escassez. Inventa cenários catastróficos. E você passa o dia resolvendo problemas que a maioria nem existe. E no final do dia você está exausto. E o ego diz: você vê? A vida é difícil. Você precisa de mim. E você acredita. Osho observava como as pessoas vivem numa corrida interna constante. Mesmo quando o corpo está parado, a mente está acelerada. E quem acelera é o ego. Ele não deixa você descansar. Porque descanso é perigoso. No descanso você pode perceber. Perceber que você não precisa de tanto. Perceber que você não precisa provar nada. Perceber que você já é suficiente. E se você percebe isso, o ego perde poder. Então ele te mantém ocupado. Te mantém ansioso. Te mantém insatisfeito. E chama isso de ambição. De responsabilidade. De maturidade. Mas é medo. Medo de parar e descobrir que você é muito maior que a identidade que construiu. Vamos falar agora de algo delicado. O ego e os relacionamentos. O ego não sabe amar. Ele sabe possuir. Sabe controlar. Sabe negociar. Mas não sabe amar. Porque amor é entrega. E ego é controle. Amor é confiança. E ego é medo. Amor é liberdade. E ego é posse. Então o que você chama de amor, muitas vezes, é ego negociando segurança. Você não ama a pessoa. Você ama o que a pessoa te dá. Você ama ser escolhido. Você ama a validação. Você ama não estar sozinho. Você ama a imagem que a relação te dá. E enquanto isso funciona,
Você acha que está amando. Mas basta a pessoa mudar. Basta ela ameaçar sua segurança, e o ego aparece. E quando o ego aparece, o amor desaparece. Porque o ego transforma amor em guerra, em competição, em cobrança, em controle. Osho dizia que o maior obstáculo ao amor não é o ódio, é o ego. Porque o ego quer que o outro seja do jeito que você precisa. Quer que o outro preencha seus vazios. Quer que o outro valide suas inseguranças. E quando o outro não faz isso, você não sente tristeza. Você sente raiva. Raiva de que o outro não está cumprindo o contrato. O contrato que você criou na sua cabeça. O contrato que diz: se você me ama, você me obedece. Se você me ama, você não muda. Se você me ama, você me completa. E amor verdadeiro não tem contrato. Amor verdadeiro não exige. Não controla. Não possui. Amor verdadeiro apenas está. E estar não exige ego. Estar só exige presença. E presença mata ego. Agora pensa em quantas vezes você já escolheu ter razão em vez de ter paz. Quantas vezes você já prolongou uma discussão só para não admitir que errou. Quantas vezes você já sacrificou conexão para manter imagem. Quantas vezes você já preferiu ficar sozinho a pedir desculpas. Isso é ego. Ego que prefere solidão à humilhação. Ego que prefere guerra à rendição. Ego que prefere estar certo a estar em paz. E você paga o preço. O preço em relações destruídas, em conexões perdidas, em amor desperdiçado. Tudo porque o ego não pode perder, não pode estar errado, não pode se curvar. Porque curvar para o ego é morte. Mas para você, para o ser real por trás do ego, curvar pode ser liberdade. Osho contava uma história. A história de um rei que tinha tudo: poder, riqueza, respeito. Mas não tinha paz. E um dia ele foi até um sábio e perguntou: como eu encontro paz? E o sábio disse: abandone o trono. E o rei respondeu: mas o trono é quem eu sou. E o sábio disse: então você nunca encontrará paz. Porque o trono é o ego. E o ego e a paz não podem coexistir. Essa história é sobre você, sobre mim, sobre todos. Porque todo mundo tem um trono. Pode não ser literal, mas é simbólico. É a imagem que você defende. A identidade que você sustenta. O status que você protege. E enquanto você segura o trono, você não pode relaxar. Não pode descer. Não pode ser humano. Porque humano é vulnerável. E ego não tolera vulnerabilidade. E aqui vem a virada que começa a rachar tudo. Você percebe, de repente, que passou anos brigando consigo mesmo. Brigando porque o ego diz uma coisa e você sente outra. Brigando porque o ego quer controlar e você quer relaxar. Brigando porque o ego quer subir e você quer parar. Brigando porque o ego quer mais e você só quer paz. E nessa briga interna, você se esgota. E então você começa a perguntar: quem está certo? O ego ou eu? E a pergunta já é o início da resposta. Porque quando você pergunta, você cria distância. Você para de se identificar. Você começa a ver que há você e há ego. E eles não são a mesma coisa. Osho dizia que a verdadeira espiritualidade não é adicionar algo, é remover. Remover identificação, remover ilusão, remover ego. E remover ego não é destruir ego, é parar de acreditar nele. É ver ego como um pensamento, um padrão, uma voz, mas não como você. E quando você vê assim, o ego perde força. Ele continua falando, continua tentando controlar. Mas você não obedece mais. Você observa. E observação é o começo da liberdade. Porque o que é observado sem identificação perde o poder de te controlar. Agora vamos falar de algo que o ego odeia: a vulnerabilidade. O ego tem pavor de vulnerabilidade. Porque vulnerabilidade é o oposto de controle. Vulnerabilidade é mostrar o que você não sabe, o que você não consegue, o que você sente, o que você teme. E o ego foi treinado para esconder isso. Foi treinado para parecer forte, para parecer certo, para parecer no controle. E então você cria uma máscara.
uma máscara de competência, de confiança, de sucesso. E passa a vida inteira mantendo a máscara. E a máscara é pesada, porque você não pode errar, não pode pedir ajuda, não pode admitir fraqueza, porque admitir é quebrar a máscara. E quebrar a máscara é expor o ego. E exposição para o ego é intolerável. Mas e se a máscara for justamente o que te impede de ser amado de verdade? Porque quando você usa máscara, as pessoas amam a máscara, não você. E então você se sente sozinho, mesmo cercado, porque ninguém te vê, ninguém te conhece, e você também não se conhece, porque você passou tanto tempo performando que esqueceu quem você é sem performance. Osho dizia que a coragem mais rara não é a coragem de lutar, é a coragem de ser vulnerável, é a coragem de tirar a máscara e dizer: eu não sei, eu tenho medo, eu errei, eu preciso. E isso, num mundo governado por ego, parece fraqueza. Mas não é fraqueza, é força, é a força de ser real. E aqui está o paradoxo que quebra tudo. O ego diz que você precisa ser especial para ter valor. Mas a verdade é o oposto. Você tem valor porque existe, não porque conquistou, não porque é melhor, não porque é reconhecido. Você tem valor porque é vida. E vida tem valor intrínseco. Ela não precisa justificar, não precisa provar, não precisa competir. Ela apenas é. Mas o ego não aceita isso. O ego diz: não. Você precisa merecer. Você precisa conquistar. Você precisa ser mais. E então você passa a vida inteira tentando merecer algo que já era seu desde o início. Osho via isso com uma clareza que incomodava. Ele via pessoas destruindo saúde para ter sucesso, destruindo relações para ter razão, destruindo paz para ter controle. E tudo em nome do ego. E ele perguntava: o que você ganha se conquista o mundo, mas perde você? O que você ganha se tem tudo, mas não tem paz? O que você ganha se é reconhecido, mas não se reconhece? E as pessoas não respondiam, porque a resposta era desconfortável. A resposta era: nada. Você não ganha nada. Você só perde. Perde tempo, perde vida, perde você. Agora eu quero que você sinta o peso de uma frase. Todo sofrimento psicológico nasce do ego. Não todo sofrimento. Dor física é real. Perda é real. Mas sofrimento psicológico, aquele que te corrói por dentro, aquele que te mantém acordado à noite, aquele que te faz sentir vazio mesmo tendo tudo, esse nasce do ego. Nasce da comparação. Nasce da necessidade de ser mais. Nasce do medo de ser menos. Nasce da identificação com imagem. Nasce do apego à identidade. E quando você vê isso, você percebe: você está sofrendo por algo que não é real. Você está sofrendo por uma construção mental, por uma ideia de quem você deveria ser. E essa ideia te aprisiona. Osho dizia que o ser humano é o único animal que sofre por coisas que não existem. Um cachorro não sofre porque outro cachorro é mais admirado. Um pássaro não sofre porque não voou alto o suficiente segundo padrões de outros pássaros. Mas você sofre. Sofre porque alguém tem mais. Sofre porque você não é reconhecido. Sofre porque você não atingiu o que imaginou. E todo esse sofrimento é ego. Ego comparando. Ego competindo. Ego medindo. E enquanto você se identifica com o ego, você sofre. Não porque a vida é difícil, mas porque o ego torna difícil. Porque o ego não aceita o que é. Ele sempre quer outra coisa. Outro lugar. Outro corpo. Outra vida. Outra identidade. E isso é sofrimento perpétuo. E agora vamos falar de algo crucial. O ego e a felicidade alheia. O ego não suporta ver alguém feliz sem esforço. Ele não suporta ver alguém em paz sem conquista. Ele não suporta ver alguém amado sem merecer, porque isso ameaça a lógica dele, a lógica de que você precisa ser especial para ser feliz. E então, o ego julga. Julga quem é feliz sem justificativa. Julga quem tem paz sem luta. Julga quem é amado sem performance. E o julgamento não é sobre o outro. É projeção. É o ego tentando manter a própria lógica viva. Porque se o outro pode ser feliz sem esforço, então você também pode. E se você pode, o ego perde função.
E então ele te convence de que o outro está errado, está iludido, está fingindo. Qualquer coisa para manter a crença de que felicidade precisa ser conquistada. Osho via isso em comunidades espirituais. Via pessoas competindo por iluminação, competindo por quem medita mais, por quem é mais desapegado, por quem é mais consciente. E ele ria, porque transformaram até a espiritualidade em ego. Transformaram busca por paz em busca por superioridade. E perderam o ponto inteiro, porque espiritualidade não é sobre ser melhor, é sobre dissolver a necessidade de ser melhor. Não é sobre conquistar iluminação, é sobre perceber que você já é luz. Só estava identificado com a sombra. E aqui chegamos ao clímax. O momento onde tudo que foi dito se encontra num ponto. Você percebe, olhando para a própria vida, que você viveu anos tentando construir um eu admirável, um eu forte, um eu que importa, e você sacrificou paz para construir esse eu. Sacrificou alegria, sacrificou amor, sacrificou presença, tudo para ter um eu sólido. E agora você olha para esse eu e pergunta: valeu a pena? E a resposta é devastadora e libertadora ao mesmo tempo. Não, não valeu. Porque o eu que você construiu não te fez feliz. Ele te fez ocupado, te fez ansioso, te fez competitivo, te fez solitário. E você percebe, você foi enganado. Enganado pelo ego que disse que você precisava construir algo para ser alguém. Mas você já era alguém. Você só esqueceu. E nesse momento de clareza, algo muda. Você para de lutar. Não porque desistiu, mas porque percebeu que a luta era contra você mesmo. Você estava lutando para provar valor que já tinha. Estava lutando para conquistar amor que já merecia. Estava lutando para ser alguém que já era. E a luta te esgotou, te fragmentou, te afastou de você. E agora, nesse instante de exaustão sagrada, você solta. Solta a necessidade de ser especial. Solta a necessidade de ser melhor. Solta a necessidade de ser reconhecido. E no soltar, algo acontece. Algo silencioso. Algo que não pode ser descrito, só sentido. Você relaxa. Relaxa num nível que nunca relaxou antes. Porque pela primeira vez você não está tentando ser ninguém. Você está apenas sendo. Osho chamava isso de rendição. Mas não rendição como derrota. Rendição como cessar da batalha interna. É quando você para de brigar com o que é. Para de resistir ao momento. Para de tentar controlar tudo. E simplesmente permite. Permite que a vida aconteça. Permite que você seja como é. Permite que os outros sejam como são. E nessa permissão há uma paz que nenhuma conquista traz. Porque conquista é temporária. Mas paz é atemporal. Conquista depende de circunstância. Mas paz é incondicional. Conquista alimenta ego. Mas paz dissolve ego. E quando o ego se dissolve, o que fica não é vazio. É plenitude. Plenitude sem motivo. Plenitude que não precisa justificar. Agora eu vou te mostrar como isso se traduz em vida real. Como viver sem ser comandado pelo ego. Primeiro, você para de comparar. Você vê alguém com mais e não sente inveja. Você vê alguém com menos e não sente superioridade. Você simplesmente vê. E deixa cada um ser. Segundo, você para de defender. Quando criticam, você ouve. Se faz sentido, você ajusta. Se não faz, você deixa passar. Mas não precisa defender. Não precisa provar que está certo. Porque você não está investido em estar certo. Você está investido em estar em paz. Terceiro, você para de acumular. Você para de buscar mais por medo de não ter suficiente. Você percebe que suficiente não é quantidade. Suficiente é percepção. E quando você está presente, pouco é muito. Quando você está ausente, muito é pouco. Osho dizia que a pessoa sem ego vive leve. Ela não carrega peso de imagem. Não carrega peso de expectativa. Não carrega peso de competição. Ela simplesmente vive. E viver sem ego não é viver sem direção. É viver sem compulsão. Você ainda faz coisas, mas não faz para provar. Você ainda cria,
mas não cria para ser reconhecido. Você ainda ama, mas não ama para ser validado. Você faz tudo a partir de transbordamento, não de falta. E transbordamento é alegria. Falta é sofrimento. Ego vive na falta. Ser vive no transbordamento. E aqui vem algo importante. Reconhecer o ego não é destruir o ego, é desidentificar. Você não precisa brigar com o ego. Você só precisa parar de acreditar que ele é você. Você observa o ego como observa uma nuvem. Ela passa. Você vê, mas não se agarra. O ego vai continuar sussurrando. Vai continuar tentando te convencer de que você precisa provar algo. Vai continuar criando comparação, criando urgência, criando insatisfação. Mas agora você sabe, isso é ego, não sou eu. E só essa clareza muda tudo. Porque quando você não se identifica, você não obedece. E quando você não obedece, o ego perde força. Não desaparece de uma hora para outra, mas deixa de comandar. Deixa de ser o piloto. E você, a consciência, assume o lugar. Agora vamos falar de algo que assusta. A vida sem ego parece sem propósito para quem sempre viveu no ego. Porque o ego dá propósito, dá missão, dá meta, dá razão para acordar. Ele diz: você precisa conquistar isso. Você precisa alcançar aquilo. Você precisa ser reconhecido. E isso te move, mas move no sofrimento. Move na ansiedade. Move na insatisfação. E quando você larga o ego, parece que você largou a vida. Mas não largou. Você largou o sofrimento. E o que fica, quando o sofrimento vai, é algo que você nunca experimentou. Presença sem propósito. Existir sem precisar justificar. Viver sem precisar conquistar. E isso no início é estranho. Porque você foi treinado para medir valor por conquista. Mas valor não está em conquista. Valor está em ser. Osho dizia que o ser humano precisa desaprender quase tudo o que aprendeu. Precisa desaprender que ele é o que faz. Precisa desaprender que ele é o que tem. Precisa desaprender que ele é o que os outros dizem que ele é. E no desaprender, ele encontra o que sempre foi. Consciência. Consciência que não tem forma, não tem nome, não tem história. Consciência que simplesmente é. E ser consciência é ser livre. Livre de identidade. Livre de imagem. Livre de ego. E liberdade não é fazer o que quer. Liberdade é não ser escravo de nada. Nem de conquista, nem de opinião, nem de medo, nem de ego. Agora eu quero que você sinta o que acontece quando você vive sem precisar do ego. Você acorda e não há lista de provas. Não há performance a fazer. Não há imagem a manter. Você só está. E estar é suficiente. Você conversa com alguém e não há agenda oculta. Não há necessidade de impressionar. Não há medo de ser julgado. Você só conversa. E a conversa é real. Você erra e não entra em colapso. Porque erro não define você. Erro é evento. Você continua inteiro. Você vê alguém brilhar e não sente ameaça. Porque o brilho do outro não apaga você. Há espaço para todos brilharem. Você perde algo e não entra em desespero. Porque você não era o que tinha. Você é o que é. E o que é não pode ser perdido. Osho falava de uma vida em que você não está mais tentando se tornar. Você está sendo. E ser não precisa de esforço. Precisa de rendição. Rendição ao que você já é. Rendição à vida como ela é. Rendição ao momento como ele é. E nessa rendição não há passividade. Há ação. Mas ação que nasce de clareza, não de compulsão. Ação que nasce de amor, não de medo. Ação que nasce de presença, não de projeção. E essa ação transforma. Não transforma o mundo necessariamente, mas transforma você. E você transformado transforma tudo ao seu redor sem esforço. Porque transformação real não é fazer, é ser. E aqui vem a virada final. A virada que fecha tudo. O ego não quer sua felicidade porque felicidade real não precisa dele. Felicidade real não depende de conquista. Não depende de reconhecimento. Não depende de ser melhor. Felicidade real é o estado natural de quem não está em guerra. De quem não está comparando. De quem não está provando. De quem simplesmente está. E estar sem ego é o que você sempre quis.
Você só não sabia. Porque o ego te convenceu de que você queria mais. Mas você não quer mais. Você quer paz. E paz não vem de adicionar. Vem de remover. Remover ego. Remover identificação. Remover guerra interna. E o que fica, quando você remove, é você. O você real. O você que não precisa de máscara. O você que não precisa de defesa. O você que simplesmente é. E esse você é suficiente. Sempre foi. Agora imagine sua vida daqui para frente. Uma vida onde você não acorda precisando provar nada. Onde você não mede valor por conquista. Onde você não depende de opinião alheia. Onde você não entra em colapso com crítica. Onde você não se comparando. Onde você não vive ansioso buscando ser mais. Onde você simplesmente vive. Presente. Inteiro. Livre. Essa vida é possível. Não é fácil. Porque o ego vai resistir. Vai dizer que você está sendo preguiçoso. Vai dizer que você está perdendo oportunidades. Vai dizer que você está se tornando irrelevante. Mas você vai reconhecer. Isso é ego. Não sou eu. E vai continuar. Continuar desidentificando. Continuar observando. Continuar escolhendo paz em vez de controle. Osho dizia que a jornada espiritual é a jornada de voltar para casa. E casa não é lugar. Casa é você sem ego. É você sem camadas. É você sem defesa. É você nu, vulnerável, real. E voltar para essa casa é o único retorno que vale a pena. Porque todos os outros retornos são externos, são temporários. Mas voltar para você é permanente. É eterno. É o único lugar onde você nunca está sozinho. Porque você está com você. E estar com você, sem ego mediando, é a comunhão mais profunda que existe. E agora eu fecho com as perguntas. As perguntas que eu quero que você carregue. Em que situações o ego ainda comanda você? Onde você ainda mede valor por conquista? Onde você ainda precisa estar certo em vez de estar em paz? Onde você ainda compara? Onde você ainda compete? Onde você ainda defende imagem em vez de viver verdade? E a pergunta mais profunda: quem você seria se não precisasse ser ninguém? Se não precisasse provar nada? Se não precisasse conquistar nada? Se pudesse apenas ser? Escreve nos comentários. Qual é a principal forma como o ego controla você? É através da comparação, da necessidade de reconhecimento, do medo de errar, da necessidade de estar certo. E se você já viveu um momento onde conseguiu ver o ego e não obedecer, conta. Porque sua história pode ser a luz que alguém precisa para começar a desidentificar. Se esse vídeo tocou fundo, se ele mexeu com algo que você vinha evitando ver, deixa o like. Não é só um gesto, é um compromisso com a sua própria liberdade. Se inscreve no Observatório do Eu, porque aqui a gente não te ensina a alimentar o ego. A gente te ensina a reconhecê-lo e desidentificar. Ativa o sino, porque cada vídeo é um convite para voltar para você. Para o você que não precisa de máscaras. Para o você que não precisa de conquistas. Para o você que simplesmente é. E lembra, o ego vai continuar falando. Vai continuar tentando te convencer de que você precisa ser mais. Mas agora você sabe. Isso não é você. É uma voz. Uma voz condicionada. Uma voz que você pode ouvir sem obedecer. E quando você faz isso, quando você ouve mas não obedece, algo dentro de você relaxa. Pela primeira vez em muito tempo, você relaxa. E nesse relaxamento você descobre. Você sempre foi suficiente. Você sempre foi inteiro. Você sempre foi livre. Você só estava ocupado demais sendo ego para perceber que você é muito maior que ele. E agora você sabe. E saber muda tudo. Porque saber é o início do fim. O fim do ego. E o início de você.